Meus irmãos e minhas irmãs, não sei se o áudio está chegando perfeitamente ao ouvido de vocês, porém, precisamos dar sequência à nossa celebração com a homilia da palavra. É interessante pensarmos e refletirmos que os ensinamentos do Senhor são sempre muito grandiosos, mas um dos seus ensinamentos mais fantásticos, mais fabulosos de todos, foi quando Jesus nos diz que Deus é Pai. E ao dizer que Deus é Pai, não é só o Pai dele, mas também o nosso Pai. Quando alguém, com a ajuda do Espírito Santo, chega a entender esta verdade, chega a entender a profundidade do que significa de dizer que Deus é Pai, abre-se para nós, meus irmãos e minhas irmãs, um novo horizonte de comunicação. Abre-se assim um novo relacionamento com Deus. Nós não falamos com qualquer um, mas falamos com um Pai. Falamos com um Pai que nos ama, a qual todos os pais da terra são chamados a se assemelhar, trazendo os mesmos sentimentos do coração de Deus Pai. E se entendermos o que significa dizer que Deus é Pai, e que se abre para nós um novo relacionamento com Ele, pois Ele sempre está diante de nós, ouvindo a cada um de nós, as nossas alegrias e as nossas tristezas não passam despercebidas aos olhos de Deus. E Deus é, e verdadeiramente Ele se comporta como um verdadeiro Pai. Por isso, como nos diz a primeira leitura da carta aos Hebreus, Deus, como Pai, que nos quer bem, Ele nos corrige. E quantas vezes, diante da correção de Deus, a gente só faz reclamar, não entende que Deus está nos corrigindo para o nosso bem, para a nossa salvação. Deus, como verdadeiro Pai, se preocupa conosco, não nos deixa abandonados à própria sorte. A todo momento, Ele envia os seus mensageiros, pessoas que nos ajudem a passar por algum momento de crise que vivemos, e não são poucos os momentos de crises que nós passamos, de dores, de sofrimentos e angústias, mas Deus, que é Pai, Ele nos corrige do erro cometido, para que saibamos acolher o maior dom que Ele nos deu, que é o dom da salvação. O problema é que hoje em dia, muitos com uma regrinha básica de vida influenciam tantos outros, ou melhor, como dizemos hoje, os pais mais modernos não corrigem mais seus filhos. Os pais modernos não corrigem mais seus filhos, deixando-os fazerem tudo o que querem. Oferecem-lhe castigos que eles não cumprem, com os quais o filho se torna desobediente,
sem medo de nada e ninguém. Se a gente perceber que um filho não respeita o pai e a mãe, não vai respeitar você também não. Seria muita pretensão nossa querer que alguém que é desobediente e grosseiro com o pai e com a mãe respeite a nós. Quantas catequistas não sofrem nas mãos de filhos desrespeitosos? Quantos professores nas suas salas de aulas não sofrem com os filhos desrespeitosos? E assim, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos corrige, e nós somos chamados a corrigir os nossos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Não podemos deixar as pessoas fazerem o que querem. Hoje o pai e a mãe, para a criança ficar quietinho, taca-lhe celular na mão, taca-lhe um tablet na mão, coloca um desenho para a criança ficar quieta. Será que esse é o verdadeiro caminho para a correção? Para o crescimento saudável da criança? Você coloca um desenho para a criança assistir, mas daqui a pouco ela está vendo outra coisa no YouTube que você não está nem sabendo que ela está vendo. Você coloca no Bob Esponja, daqui a pouco ela já está vendo novela. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem muito a nos ensinar como Pai amoroso que é. E Ele quer nos mostrar que tratamento nós devemos dar uns aos outros. Ele que não nos deixa fazer o que quisermos. Ele sempre vai nos procurar corrigir, assim nos mostrando o verdadeiro caminho. Ele nos deu sim a liberdade, mas quando fazemos da nossa liberdade uma libertinagem para viver de maneira qualquer, fazer o que dá na telha, Ele vai nos corrigir. Muitas vezes nós dizemos, né? Se não aprende na alegria, vai aprender na dor. Devemos entender a respeito disso. Entender aquilo que Santo Agostinho já dizia: Deus não deixa que nenhum mal nos aconteça, que desse mal não podemos tirar o bem. Nenhum mal nos acontece sem que este mal seja para nos trazer uma nova lição de vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos corrige com amor, nos corrige por amor, como fez seu Filho em Israel, que apesar do contínuo convite a viver segundo as regras da casa do Pai, foi desobediente e rebelde, como nós ouvimos na primeira leitura. E diante da correção de Deus, longe de repreendê-lo, agradeçamos, porque nessa correção Ele nos mostra o quanto nos ama e o quanto dele podemos aprender para que os nossos próprios filhos sejam formados na obediência, no respeito e no amor. Assim, quando formos corrigidos por Deus, saibamos rezar diante dessa correção: Senhor, obrigado por sua repreensão amorosa, mais firme. Obrigado porque não posso sentir sua ternura, que procura me afastar das coisas que me levam para o mau caminho. É verdade, Senhor, muitas vezes sou um filho rebelde, mas tenha piedade de mim, continue me chamando, porque o desejo do meu coração é ser como vós, humilde, sereno, capaz de amar a todos e corrigir por amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
Saibamos prestar atenção nos acontecimentos do nosso dia a dia, prestar atenção àquelas repreensões que recebo e prestar atenção para saber se Deus, através de algo ou de alguém, é quem vem me educar, é quem vem me corrigir. Também olharei para a repreensão que exerço sobre aqueles que tenho responsabilidade e aplicarei essa repreensão com amor, justiça, retidão e firmeza. Nós precisamos corrigir com amor e por amor, para que a pessoa reconheça o seu erro, se converta e viva. Já no Evangelho, Jesus nos ensina nesta passagem como pode ser difícil o nosso trabalho de evangelização. Jesus passou um tempo fora, voltou para sua terra natal, e as pessoas, ao invés de ficarem alegres, terem fé naquele que foi e voltou para fazer a vontade de Deus no meio do povo, Jesus foi criticado. Jesus só foi olhado pelo seu lado humano, esqueceram-se que Jesus era divino, então começaram a falar: este não é o filho de Maria, não é o filho do carpinteiro José, seus irmãos, suas irmãs não convivem aqui conosco, então não enxergaram a divindade de Cristo, e por falta da fé daquele povo, Jesus não fez muitos milagres naquela sua terra natal. Jesus não foi recebido junto dos seus. Mostra assim o quão difícil também é nosso trabalho de evangelização entre os nossos. Como é difícil evangelizar na nossa casa, como é difícil evangelizar no nosso local de trabalho, como é difícil evangelizar até no nosso bairro. A gente vem, participa da missa, bebe da palavra, se alimenta da palavra, do corpo do Senhor, se alimenta do corpo do Senhor, mas quando chega em casa, nós não corrigimos os nossos, nós não falamos de Cristo para os nossos, nós não evangelizamos os nossos. Como é difícil, como temos medo de evangelizar os nossos. Quantas pessoas se surpreendem com a nossa mudança de vida, com a nossa alegria, com a nossa maneira diferente de ser e pensar, mas permaneceram ali diante de Jesus na sua falta de fé. Isso acontece com muitos. Será que quando alguém erra, ele está fadado a morrer no seu erro? Será que quem erra não tem perdão quando pede? Será que as pessoas não têm segunda chance? Entre nós calculamos as chances que as pessoas têm. Errou uma, duas, três. Na quarta, se errar, quero mais saber não. Se chegar na quarta, né? Às vezes a gente não aceita nem a segunda. Mas pensemos em Deus. Quantas vezes Ele nos quer bem, quantas vezes Ele nos aceita depois da nossa ingratidão, da nossa falta de amor, da nossa fidelidade, da nossa falta de correspondência a Ele. Saibamos agir como Deus age. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, essas dificuldades que encontramos de evangelizar junto dos nossos, não seja motivo para nos desencorajar, mas sim deve nos encorajar, porque é e será o Espírito Santo que fará a obra de Deus acontecer. E apesar da incredulidade do povo, Jesus continuou com a sua missão, ensinar o caminho do reino. Jesus não desistiu, e nós devemos continuar a nossa missão. Se muitas vezes nós nos sentimos desanimados porque o nosso trabalho apostólico em casa e junto com os nossos
não está tendo tanto resultado que esperamos, não desanimemos. Lembre, o trabalho não é meu, mas do Espírito de Deus. O que não podemos é ficar de braços cruzados. Como, por exemplo, descobrimos que alguém da nossa família tem uma enfermidade muito grave. Pode-se fazer um tratamento, mas não é 100% certo que se recupere. A gente vai deixar que a pessoa seja tomada pela doença, ou a gente vai se agarrar naquele porcentagem de esperança que nós temos naquele tratamento? Nós não podemos cruzar os braços e deixar que o tempo passe, a doença toma conta e já não possa se fazer mais nada. Até quando muitos são desenganados pelos médicos, a gente crê no médico dos médicos, e diante dos médicos continuamos a rezar. Não existe remédio nenhum para esse paciente. Para nós existe a fé e a oração em Deus. Se eu não terei mais o meu irmão fisicamente junto de mim, garanto a ele a eternidade feliz junto de Deus. O que nós não podemos fazer é cruzar os braços. Sabemos que a igreja não é nossa, a igreja é de Deus, e por essa igreja que amamos nós trabalhamos. Sabemos que o Evangelho não é nosso, mas é de Deus, e a Ele proclamamos com a força do Espírito. E quando não sabemos mais o que dizer, calemos, porque no momento oportuno o Espírito de Deus falará por nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais cedo ou mais tarde, as pessoas verão o nosso estilo de vida como um convite para viver no reino. A palavra de Deus diz: você acredita e sua casa também acreditará. O que nós não podemos é desacreditar. O que nós vamos pregar, efeito nenhum fará. Nós precisamos acreditar naquilo que pregamos, naquilo que falamos, na nova vida que o Senhor nos promete. E assim, vendo o novo estilo de vida de cada um de nós, as pessoas também se converterão. É assim, na comunidade dos seguidores de Jesus, logo no início do cristianismo, as comunidades eram reconhecidas pelo amor que viviam entre elas. E o amor muitas vezes também escandaliza, né? Então as pessoas diziam: vejam como eles se amam. E ali diz a leitura bíblica que a comunidade ia crescendo sempre mais. Se nós aprendermos também a nos amar perfeitamente como o amor que Cristo nos amou, tenho certeza que não haveria espaço na igreja para acolher tanta gente. Vejamos o nosso estilo de vida, como estamos vivendo a nossa fé cristã, como estamos vivendo o nosso ser cristão, e se precisarmos mudar alguma coisa, mudemos. Nós não podemos ser contra-testemunho lá fora. Quantas vezes participamos de uma celebração e ao chegar em casa, ao invés de falar como foi bonita a Santa Missa em que participei, como foi bonito os cantos, o padre falou demais, mas tudo bem, foi boa a celebração, mas a gente às vezes já chega botando para quebrar dentro de casa. Eu não te pedi para temperar esse feijão? Eu não pedi para você olhar o arroz quando eu estava saindo, agora queimou. Eu fui na igreja, voltei, você não lavou a louça. A descarga está sem água e você não foi capaz de jogar água naquilo que está boiando? Repensemos o nosso estilo e o modo como estamos vivendo o nosso ser cristão e sejamos capazes de dar testemunho e não contra testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus.